Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando estamos na direção de Deus, andando conforme a vontade dele, tudo o que acontecer à nossa volta, tudo o que acontecer conosco é plano, é propósito de Deus. Até as coisas ruins que nos acontecem, Deus se utiliza disso para trabalhar em nós, porque somos vasos na mão de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que diz a sua palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para você no dia de hoje. Esse texto está no livro de Jó, capítulo 2, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida? Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Vamos para a nossa meditação. Depois de ter perdido todos os seus bens materiais e seus filhos, Jó sofre também a provação na carne. Todo o seu corpo fica coberto de feridas. Dificilmente alguém consegue entender a profundidade desta experiência de vida. Como pode Deus permitir ao arqui-inimigo Satanás investir todo o seu poder maligno contra um homem íntegro, temente a Deus? E logo vem a pergunta: Deus age assim com todo aquele que se entrega em suas mãos? Certamente que não, pois temos nas Escrituras tantas outras passagens que provam o contrário. Uma coisa, porém, é certa: a história de Jó nos quer mostrar que, mesmo com as investidas de Satanás, o crente tem força para resistir aos seus ataques malignos, conforme está registrado em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17. Por outro lado, porém, é necessário afirmar que o crente não está isento de tais ataques e que eles podem afetá-lo profundamente, inclusive com perda de bens e saúde física. No entanto, nem tudo é prova de ataques satânicos. O verdadeiro crente saberá discernir e buscará amparo, conforto, orientação na comunhão com Deus e com os irmãos da fé. A oração e a comunhão são a grande arma que Deus nos dá para sermos vencedores. Além do mais, ser provado na carne pode também ser um bom remédio
contra a acomodação no exercício da fé, permitindo ao crente ficar sempre vigilante. Busquemos, pois, neste dia, comunhão com o Pai Eterno para que, pela Sua palavra, tenhamos força para lutar contra qualquer investida do inimigo de Deus. Sejamos também testemunhas do poder de Deus para que outros possam ir à mesma fonte. E nós vamos orar a Deus nesse momento. Nosso querido e amado Deus, nesta meditação de hoje, nós vemos um homem sofrendo, padecendo, mas mantendo a sua fé no Senhor, alicerçado única e exclusivamente numa fé inabalável, inquestionável, um homem de fé genuíno. E é esse exemplo que nós queremos seguir, que tenhamos a mesma fé, a mesma intensidade no Senhor que teve Jó, que em tudo foi provado, sofreu em todas as áreas, mas permaneceu, prevaleceu, e no final, ao término da sua história, o Senhor deu a Jó em dobro tudo o que antes possuía. Que possamos exercer essa mesma fé que tinha Jó todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos desse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor.